Vou neste vídeo procurar explicar de uma forma um pouquinho mais aprofundada aquelas que são as principais características de um projeto em C#. E para isso vou mostrar o que eu posso fazer dentro do Visual Studio para, depois de criar o meu projeto, poder navegar dentro dos ficheiros que constituem o projeto da minha aplicação. Estamos de regresso ao ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, neste caso sem nenhuma solução ou sem nenhum projeto aberto. E vou mostrar em primeiro lugar como é que nós podemos fazer de diferentes formas para criar um novo projeto aqui no C#. Ora, ou no Visual Studio neste caso. Existem várias formas se não tivermos, por exemplo, aqui a nossa Start Page ativa. Neste caso nós podemos selecionar File, New Project. E se eu clicar aqui vai aparecer então este quadro que contém as várias opções para a criação do meu projeto. Posso também utilizar esta opção que aqui está, simplesmente clicando aqui e vai aparecer o mesmo quadro, ou então selecionar aqui esta setinha e escolher New Project. Não vamos fazer aqui websites nesta série de vídeos e por conseguinte irá ser sempre esta primeira opção. Se porventura tiverem aqui a Start Page ativa, o que vai acontecer é que vão ter também aqui a opção New Project, ok? E o quadro que vai aparecer será exatamente o mesmo. Chamo particular atenção aqui para o espaço que diz Recent. E eu criei propositadamente a primeira aplicação exatamente para que ela aparecesse aqui listada. No entanto, já tomei a iniciativa de a apagar literalmente de forma manual a partir da pasta. Reparem, supostamente eu deveria ter aqui no meu computador, na pasta C#, uma pasta chamada, neste caso, primeira aplicação. E não tenho porque eu apaguei-a manualmente daqui. No entanto, o C# acha que ela ainda existe e, por conseguinte, se eu aqui clicar, ele vai emitir um erro a informar que não foi possível abrir este projeto. Eu tenho aqui duas opções para limpar esta informação. Se eu agora, ao tentar abrir o projeto, me aparecer este quadro, eu tenho a possibilidade de o remover. Ele diz que não foi possível abrir este quadro, pergunta-me também se eu quero retirar a referência deste quadro ou deste projeto neste quadro dos Recent Projects, ok? Se eu clicar no sim, esta identificação aqui vai desaparecer. Mas eu posso fazê-lo também da seguinte forma. Clicar aqui com o botão direito do rato e escolher a opção Remove from List. Mesmo que o projeto exista, mas eu não quero que ele esteja listado, ele vai ser removido da lista. Isto não significa que eu vou eliminar os ficheiros do projeto. Apenas vou retirar a sua referência desta listagem. Vamos então criar aqui um novo projeto. E vou referir aqui três aspectos que eu entendo serem fundamentais. Em primeiro lugar, na esmagadora maioria dos casos dos vídeos desta série, nós vamos utilizar por defeito a opção Windows Forms Application, que podemos encontrar aqui em Visual C# diretamente, nem sequer temos que entrar aqui dentro do espaço Windows, ok? Aqui no Templates não aparece rigorosamente nada, teremos que abrir, escolher Visual C# e depois é logo a primeira opção. Windows Forms Application. O Windows Forms Application, genericamente, é um projeto que vai produzir logo desde raiz uma janela ou um formulário, que é o termo mais correto, das aplicações típicas de Windows. Um aspecto que eu quero também referir é a questão da seleção da versão da Net Framework. Eu ainda não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre o que é Net Framework, mas basicamente posso explicar que a Net Framework tem várias versões, como poderão ver aqui nesta listagem, mas a Net Framework é, de certa forma, o pilar de sustentação de todas as aplicações criadas em C#. Dentro da Net Framework nós vamos encontrar todas as funcionalidades das quais poderemos tirar partido para criar a nossa aplicação. Obviamente que quanto mais baixa for a versão da Net Framework, menor será o conjunto de funcionalidades que eu tenho para utilizar. De uma forma genérica, eu vou utilizar quase sempre a versão 3.5, uma vez que contém todas as funcionalidades principais que eu pretendo utilizar nas minhas aplicações. Obviamente, se quisermos criar uma aplicação mais avançada com conceitos relativamente mais recentes, iremos escolher uma versão mais recente da Net Framework. E por conseguinte, por norma, por defeito, até a ordem contrária, vamos sempre escolher a Net Framework 3.5. Aqui, finalmente, no nome, vamos atribuir aqui o nome primeira aplicação, ou aplicacão.
Como veem, vai ser criado aqui na localização C:/C#. E quando clicarmos em OK, o que vai acontecer é que o Visual Studio vai criar para nós um projeto pronto a ser executado, uma aplicação pronta a ser executada. Reparem, eu vou clicar no OK. Ele irá demorar mais alguns segundos do que aquilo que viram aqui neste vídeo, uma vez que já estive aqui a fazer várias experiências e, por conseguinte, a memória do computador guardou muitas destas instruções, mas de uma forma genérica eu tenho aqui já então o meu primeiro projeto aberto. E um dos aspectos que eu quero referir para já é o seguinte: se eu quiser testar o meu projeto, e ainda sem entrar em grandes detalhes sobre o que isso significa, eu tenho aqui, de uma forma bem visível, o botão Start. Start significa iniciar, e por conseguinte eu a qualquer altura posso iniciar o meu projeto, e se eu clicar aqui em Start, o que vai acontecer é que ele vai executar a minha aplicação. E como podem reparar, eu já tenho aqui esta aplicação. Reparem, inclusive, se eu agora baixar ou minimizar aqui este espaço, eu tenho aqui uma janela, um formulário de uma aplicação Windows absolutamente normal. Claro que tem aqui já um conjunto de funcionalidades, nomeadamente o facto de ter estes botões que permitem baixar, maximizar e também fechar. Quando eu fechar aqui este formulário, automaticamente o Visual Studio vai voltar a ser aberto para eu poder continuar a desenvolver a minha aplicação. Tudo isto parece muito estranho e, de facto, perguntar-me-ão a esta altura: então, mas eu não estou a ver nenhuma programação, nenhum código de programação. Será que é possível criar uma aplicação de computador com botões, texto, etc., sem sequer metermos o nosso dedo no código de programação? Bom, a resposta de facto é não. Neste caso, não é possível. E nós vamos verificar que, em termos de organização do espaço, há aqui alguns aspectos que temos que referir para nos orientarmos desde o início. Em primeiro lugar, temos aqui do lado esquerdo o painel do Toolbox. A Toolbox tem aqui também num sistema de organização em árvore. Eu vou aqui fechar todos estes iconezinhos que aqui estão. Tem aqui vários subconjuntos ou sub-regiões que contêm um imenso número de elementos que aqui estão identificados e que nós conseguimos muito facilmente perceber o que são. Por exemplo, neste caso estamos a falar de um botão. Ora, reparem o que é que acontece. Eu posso aqui no modo de design, que é uma das possibilidades de visualização aqui no C#, eu posso aqui alterar o aspecto visual do meu formulário. E agora posso ir aqui à Toolbox e arrastar para aqui um botão. Ok? Neste caso fui aqui à Toolbox, agarrei no botão e arrastei. Ok? Outra forma de podermos criar botões ou outro qualquer tipo de objeto é simplesmente fazendo um duplo clique e ele automaticamente é criado também. Reparem que nós temos aqui, estamos a utilizar o cursor do rato, do mouse, para podermos ter acesso aos diferentes objetos e poder manipulá-los. Neste caso em concreto, eu tenho aqui a possibilidade de selecionar o meu formulário e aumentar ou diminuir o seu tamanho. Quando eu seleciono o botão, posso também arrastar e aumentar ou diminuir o tamanho desse botão. Okay? Isto depois nós iremos ter a ocasião de ver relativamente a outro tipo de objetos que também existem aqui no C#. Um aspecto fundamental que eu quero referir e que por vezes pode causar alguns problemas para principalmente os principiantes nesta aventura do Visual Studio é a questão dos painéis que aqui aparecem deste lado. Há um painel que eu por defeito não costumo usar muito, que é este aqui do Diagnostic Tools. Isto é, o Diagnostic Tools é um conjunto de ferramentas de diagnóstico que permite verificar, por exemplo, a utilização do nosso processador e da memória, etc. Ora, eu não vou ter aqui grandes preocupações neste momento em perceber se a minha aplicação está ou não a consumir muitos recursos do meu sistema. E por conseguinte eu vou optar por fechar pura e simplesmente este quadro. No entanto, existem aqui dois, o Solution Explorer e o Properties. E se acidentalmente nós tivermos aqui estes quadros completamente desaparecidos, nós podemos sempre optar por duas circunstâncias que poderão fazer apresentar novamente aqueles quadros. Uma delas é vir aqui a Window e selecionar a opção Reset Window Layout. E neste caso vamos voltar a ter novamente todos os quadros aqui apresentados. Eu vou fechá-los todos novamente. Ok. Eu posso verificar então que agora neste momento não tenho qualquer painel aqui visível, mas
o que é fundamental é termos sempre dois painéis que são quase sempre obrigatórios, o Solution Explorer e o quadro das Properties. E depois viremos perceber porquê. Para vermos o Solution Explorer e as Properties, nós podemos utilizar aqui o menu View. Neste caso selecionamos View e logo no topo vamos encontrar aqui a terceira opção, que é o Solution Explorer. Se eu clicar aqui, vamos ter o painel do explorador da nossa solução. Mas quero ver também aqui o painel das propriedades. Para isso vamos aqui a View e vamos cá ao fundo escolher Properties Window. Okay? E reparem que as propriedades aparecem aqui. Neste caso, estes dois painéis são extremamente importantes e nós iremos ter a ocasião de os explorar com maior detalhe nos próximos vídeos. Apenas dizer que, neste caso, este painel do Solution Explorer é o painel onde nós temos aqui uma representação visual da organização dos ficheiros do nosso projeto. Okay? Temos aqui a identificação da nossa solução e depois, logo por baixo, temos todos os projetos que fazem parte desta solução. De uma forma geral, a maior parte dos projetos que aqui vamos fazer correspondem a uma solução que contém apenas um projeto. Mas podemos ter mais do que um projeto dentro da mesma solução. Cada projeto pode ser expandido ou comprimido aqui utilizando este mecanismo da árvore, que é um mecanismo muito presente aqui no Visual Studio. E depois aqui temos então ainda outras árvores que nós podemos ir esticando e todas estas informações que aqui estão fazem parte então do nosso projeto. Para dar um aspecto, ou melhor, para dar uma informação meramente de curiosidade, o Form 1 é este documento que aqui temos, que facilmente conseguimos identificar aqui. Temos aqui um outro documento de características diferentes, que é um código, o código de programação, neste caso program.cs. Não vamos estar agora assustados com aquilo que aqui está a aparecer, não se assustem, a seu tempo nós iremos perceber com uma forma muito fácil o que é que aqui temos apresentado, ok? É fundamental perceber que neste espaço do desenvolvimento nós podemos ter genericamente duas vistas. Uma designa-se por modo de design e o modo de design é aquele que nós já vimos que nos permite simplesmente aqui organizar os nossos comandos, etc., a nossa aplicação. E reparem que se eu agora clicar aqui em Start, neste caso executar a aplicação, ela já aqui tem dois botões que não fazem rigorosamente nada. Porquê? Porque eu ainda não lhes defini quais são as instruções que eles vão ter que processar quando executados. Okay? Eu vou fechar aqui este painelzito. Temos aqui uma série de outros que depois a seu tempo nós iremos ter a ocasião de visualizar ou de perceber para que é que funcionam, mas reparem o que é que aconteceu. Eu, para fechar aqui este quadro, voltei novamente ao Visual Studio. E temos aqui a possibilidade de regressar à nossa aplicação, bastante para isso clicar aqui em baixo neste espaço. E temos aqui a nossa aplicação que está a ser testada. Neste momento ela está a ser executada, obviamente que eu não posso fazer aqui grandes alterações porque corro o risco de danificar a execução do programa. Neste caso ele tem já mecanismos próprios de proteção e reparem, quando eu faço uma alteração, ele automaticamente regressa ao seu estado normal. E reparem como ele começa aqui a apresentar informações, a dizer que eu não posso modificar o aspecto do meu formulário enquanto está num processo de debugging. Eu depois vou explicar o que é o processo de debugging. Vamos aqui interpretar isto como sendo, ok, eu não posso fazer alterações enquanto a aplicação está a ser executada. E eu posso simplesmente parar a aplicação, clicando aqui para fechar este quadro, que é o único desta aplicação. Uma aplicação pode ter vários formulários distintos, mas posso também selecionar aqui no Visual Studio este espaço de Stop. E se eu clicar aqui, reparem, a aplicação parou e eu regresso aqui à possibilidade de poder redesenhar o meu formulário. O outro modo de visão é o visão de modo de código. E neste caso eu posso aceder a ela de várias formas. Uma das formas também muito frequentes é eu clicar com o botão direito do rato aqui sobre um espaço vazio e selecionar a opção View Code. Chamo novamente a atenção que vou escolher esta opção e não espero que vocês fiquem já aí assustadíssimos com o conjunto de informações que vão aparecer. Não se assustem, a seu tempo nós saberemos o que é que estamos a ver. Neste caso concreto, quando selecionar aqui View Code, vai abrir aqui um novo formulário, e neste caso uma nova tab, que vai permitir ter aqui vários documentos abertos em simultâneo. Vou clicar aqui em View Code e reparem que cá está então um texto de programação, bastante complexo neste momento, é óbvio,
E reparem como temos aqui a possibilidade de ir alternando entre estes dois modos. Podemos, obviamente, encher aqui a nossa aplicação cheia de outros documentos. Podemos ter 3, 4 formulários abertos, quer na vista de design, quer na vista de código. De um modo genérico, eu posso dizer desde já o seguinte: este aspecto de design permite-me organizar de uma forma muito simples, aqui arrastando, etc., redimensionando os meus objetos. Quando eu passo para a parte do código, é onde eu vou depois definir as instruções. Por exemplo, o botão 1 irá proceder sempre que eu fizer um clique nesse botão, ou então o botão 2 e assim sucessivamente, ok? Já referi aqui também no vídeo anterior que temos os asteriscos que identificam que os ficheiros foram alterados e ainda não foram gravados. Ora, há aqui um aspecto que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: sempre que eu experimento ou testo a minha aplicação, automaticamente todos os documentos que estiverem alterados vão ser guardados. E por conseguinte eu não tenho que estar sistematicamente a clicar aqui em guardar os processos e depois estar aqui a fazer start para que seja experimentada a aplicação. Se eu fizer start, vão reparar que os documentos vão ser automaticamente guardados e por conseguinte desse modo estão salvaguardadas todas as alterações que eu fiz na minha aplicação. Antes de concluirmos este vídeo sobre os projetos em C# e muito haverá a dizer ainda ao longo desta série sobre vários aspectos mais de pormenor dos projetos de C#, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. Neste caso, por exemplo, aqui na organização destes painéis. A determinada altura nós vamos sentir a necessidade de organizar estes painéis de uma forma distinta. Obviamente que não existe nenhuma regra específica para a organização destes painéis, trata-se de uma opção pessoal. E sendo uma opção pessoal, o que eu costumo fazer é simplesmente o seguinte: eu costumo organizar isto desta forma. Vou agarrar aqui no Solution Explorer e vou encostá-lo aqui ao cantinho, ok? Neste caso vou encostá-lo desta forma. Como podem ver, eu estou a arrastar e estou a ver de que forma é que ele será organizado e vou largar aqui neste modo. Vou aqui alargar um bocadinho este espaço e vou deixar deste lado as propriedades, ok? E iremos ter a ocasião de verificar o porquê largar aqui estes painéis de uma forma lateral. No caso do Solution Explorer, eu vou ter aqui a listagem de todos os ficheiros que fazem parte do meu projeto e, por vezes, a quantidade de ficheiros vai se estender aqui ao longo desta listagem. Mas o mais importante, de facto, nesta organização não é o Solution Explorer, mas sim o quadro das propriedades. Porquê? Porque, por exemplo, se eu selecionar aqui um objeto, como é o caso do botão, reparem o conjunto vastíssimo de informação que aqui aparece, que eu agora não vou estar a explicar, será fruto de uma explicação mais detalhada num dos próximos vídeos desta série. E por conseguinte, reparem que se eu tiver aqui o Properties organizado aqui em baixo, eu vou ter obviamente aqui um deslocamento vertical muito mais acentuado e por conseguinte eu prefiro libertar aqui este espaço e reparem agora aqui que eu vou organizá-lo desta forma para poder ter então uma listagem um bocadinho mais solta, mais curta das propriedades do meu botão. E reparem que quando eu seleciono o formulário tem também uma listagem muito vasta de informações, que a seu tempo nós iremos aqui explicar de uma forma detalhada. Finalizar este vídeo apenas dizendo que para encerrar ou fechar uma solução, obviamente que não chega clicarmos aqui e fechar os documentos todos dessa aplicação. Reparem que continua a existir aqui informações sobre a solução porque ela está de facto aberta. Aliás, se eu clicar em Start, eu vou ter a possibilidade de a executar, como podem ver aqui. Ora, neste caso concreto, então o que eu vou fazer é o seguinte: vou aqui escolher File, Close Solution. E neste caso concreto, o software, ou neste caso o Visual Studio, vai fechar aqui a nossa aplicação. O mesmo acontecerá sempre que nós clicarmos em fechar o Visual Studio. Ele irá perguntar se nós queremos gravar as alterações que entretanto tenham sido feitas e não tenham sido gravadas e logo, imediatamente a seguir, fecha e encerra automaticamente a solução que estava aberta.